Mas o objetivo principal hoje é a gente conversar sobre o case de transformação digital da De Pascoal e o que você vem fazendo de inovação nesse sentido. Aí eu tô vendo aí até a imagem no fundo aí que você tá com o portal do fabricante, né? Então, assim, vocês atuam na cadeia automotiva, de varejo e tudo mais, e de uma forma muito diferenciada, porque vocês fazem parte desse ecossistema todo. E aí eu queria entender de você, como que vocês estão se transformando, como que já vinha essa transformação de vocês antes da pandemia, como que vocês se organizaram para se transformar digitalmente na pandemia, e o que vocês estão vislumbrando daqui para frente, né? Bom, Débora, eu vou contar uma história para você, tá? Eu vou começar contando essa história. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você. Obrigado a oportunidade e a gente estar aqui. Falar um pouco, eu não tenho como falar de transformação digital se eu não falar da essência do grupo De Pascoal. Então, quando a gente puxa a essência de grupo De Pascoal, a gente fala desde algo que começou muito lá atrás e a gente preza essa história de algumas pessoas vendendo café verde e ensinando a torrar no Mercadão de Campinas, né? Que é a história da família Pascoal aí. Passando por um cara que monta um posto de gasolina, né? Há muito tempo atrás e que tinha um espaço para mulher. Então, assim, essas transformações, né? Claro que não tão digitais na época, mas ela vem permeando o mindset da empresa, a alma que permeia a empresa, ela tem essa questão da inovação. E aí, quando você vem nos anos 80 para frente, com uma rede de serviços automotivos, como a De Pascoal, você começa a implementar tecnologia nela para que você consiga fazer crédito em todas as suas unidades, né? Automático e único, isso começa a mudar um pouco o cenário dessa evolução, né? E aí a história nos conta da empresa todo o aporte de tecnologia vinda de fora, enfim, tudo aquilo que o Luiz Norberto sempre acreditou e sempre identificou como importante relacionado à tecnologia, mas nunca esquecendo do ser humano. Que aí a gente preza que a nossa melhor tecnologia é uma chamada BioSmart. Né? Bio é o ser humano e ele tem que partir, tudo tem que partir dele para ele, né? Então, assim, eu faço as coisas, eu tenho que promover com que o bio seja atendido, e o smart, que é a tecnologia, né? Seja ela digital, seja ela de uma ferramenta nova, seja ela de um processo novo. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente engloba tudo isso, né? E aí, um pouco mais focado no que a gente até apresentou no case da IT Media, é exatamente esse portal do fabricante, né? Porque a gente rompe uma barreira e, claro, a gente não sabia do que ia acontecer com o Covid, enfim, e no ano passado, em setembro, a gente fez o lançamento do portal do fabricante. Né? Ninguém esperava isso, né? E, meu Deus, que não tivesse acontecido isso, né? Mas a gente vem e já é uma prática nossa, essa preocupação em conseguir ter essa interação tanto do cliente final quanto do fabricante. Esse desenho que está aqui atrás de mim é exatamente isso. Então, hoje a gente consegue capturar tudo aquilo que os clientes chegam para a gente pedindo, questionando, né? Eu preciso desse produto. A gente consegue coletar tudo isso, a gente consegue expandir a tal forma que o fabricante consegue saber aonde ele precisa reabastecer, aonde o preço dele está ok ou não está ok, aonde que ele precisa melhorar o serviço de logística dele, de entrega, aonde que ele consegue fazer um direcionamento de marketing. Então, assim, você começa a pegar todo esse ecossistema plugado e conectado e você consegue ajudar essa ponta do fabricante e também a ponta do cliente. Por quê? Porque você começa a ter uma interação entre eles. Né? O cliente muitas vezes fala assim, eu preciso arrumar vamos no nosso mundo, né? Preciso arrumar meu carro, né? Beleza, mas não tem a peça do meu carro onde eu tô. Poxa, mas
E como é que eu faço para arrumar o carro? Fico o carro parado? Esse é um grande desafio para um país como o nosso. Então você fala, Trancoso, vamos lá, Trancoso, né? Onde vai ser o evento. Ah, beleza, em Trancoso eu preciso do amortecedor do Audi A5. Será que tem alguma loja que vende amortecedor do Audi A5 lá? Não sei, talvez tenha, mas talvez não tenha, né? Você começa a ter algumas características que o cliente começa a procurar e você começa a ter uma inteligência para que você consiga informar para a fábrica para que ela traga essa peça para o lugar mais próximo. Então a gente começa a ter uma estrutura, eu poderia chamar de data-driven mesmo, de direcionamento de dados e com ações humanas em cima disso. Né? Desde um questionamento de preço para a fábrica, né? Agora a gente está tendo um movimento muito caro com relação ao aumento de aço, componentes eletrônicos, enfim, e consequentemente isso repassa para o preço final da peça. Então, quando o cara coloca uma peça lá na ponta e essa peça não consegue ser vendida, mas ela tem busca, opa, tem alguma coisa errada nesse preço, né? É o preço, é a margem? Não, a margem não é, a margem está super, a margem nunca aumenta, né? A nossa margem nunca aumenta, né? Por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade, aí a gente consegue falar isso para o fabricante, olha, nesse preço, essa peça, você não vai conseguir vender. Então, assim, como está o seu fornecedor de matéria-prima? Então, esse nosso painel, que a gente chama Portal do Fabricante, agora a gente está batizando de DP Conecta, né, que foi o último evento que a gente fez, ele nos ajuda nessa transformação desse ecossistema que a gente tem procurado evoluir, não somente a empresa, mas como um todo. A gente levanta o nível de todo esse ecossistema para a cadeia como um todo, né? Então, esse é um ponto que a gente trata muito dedicado a esses movimentos de transformação. Isso falando da DPK. Na De Pascoal, a mesma coisa. Né? A De Pascoal também, todo o processo de alimentar as nossas lojas da maneira mais rápida e correta, baseado naquilo que a gente tem de dados e com algoritmos de preditividade, para que a gente saiba o que o carro da pessoa vai precisar. Eu preciso... Né, a gente está fazendo agora 13 anos de economia verde, né? Economia verde a gente examina, né, testa, né, valida ali se realmente precisa trocar, né, e aí faz efetivamente a troca, né? Então, precisamos trocar esse componente da peça nesse momento, ou ele dura um pouco mais, né? Até mesmo preservando a questão ambiental, porque a gente sabe que são recursos que são consumidos, né? Então eu preciso trocar, por exemplo, esse amortecedor agora? Não preciso, eu consigo rodar mais 5.000 quilômetros com ele. Então vamos rodar mais 5.000 quilômetros, e isso tudo eu tenho registrado dentro dos nossos sistemas, dentro dos nossos algoritmos, que me proporcionam avisar, por exemplo, a Débora, que a Porsche Cayenne dela vai ter que ser trocado o amortecedor daqui X mil quilômetros, por exemplo. A nossa missão, nossa visão, ela sempre é preocupada com todo esse ecossistema. Não adianta a gente focar num ponto de transformação digital, na digitalização ou no smart, né? Que a gente, desconsiderando o bio, porque no fundo, a nossa solução e o nosso desejo é contribuir para que os nossos clientes, na sociedade, enfim, o mundo, enfim, seja muito melhor, né? Às vezes a gente vê empresas preocupadas somente com o lucro, né? E a gente tem isso muito claro no nosso DNA. Claro, a sustentabilidade do negócio tem que existir, mas e o resto, né? Como é que fica? A gente não liga para isso? Claro, a gente tem que ligar para isso. É uma responsabilidade nossa, é um dever nosso, como empresa nacional, zelar por essa sociedade. Perfeito. E aí vocês impactando todo o ecossistema, toda a cadeia, né? Isso que é bacana com essa transformação, né? Uhum. Agora, o que vocês encontraram aí de desafio nessa jornada? Porque acaba englobando um monte de atores, digamos assim, né? Sim.
nesse sistema? O que vocês encontraram de desafio e como fizeram para superar? Tá. Débora, eu acho que o grande desafio você vai dar risada, mas assim, a gente brinca aqui que é um nó complicado de desatar. E graças a Deus a gente tem conseguido um certo sucesso nisso, que é o desequilíbrio digital da cadeia. Então você vai em Cruz das Almas, lá no interior da Bahia, que o cara às vezes não tem nem sinal de celular. Tem um sinalzinho 3G lá, malemar ainda. Né? E você vem numa montadora que está oferecendo carro conectado 300%. Como é que você faz esse equilíbrio dos extremos? Esse é um problema muito sério. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu levo esse desequilíbrio de conhecimento? Como é que eu levo esse desequilíbrio de acesso à informação? Como é que eu levo como é que eu reduzo esse gap? Como é que eu faço isso? Né? Então, esse ponto de falta de equilíbrio nesses atores, como você disse, é muito sério. E aí a gente começa a ter na nossa plataforma algumas coisas que nos ajudam. Né? Então a gente tem, dentro do nosso ecossistema, faz parte um braço chamado Maxi Training. Ele é um disseminador de conteúdo e de conhecimento, ele é um distribuidor de conhecimento. Então a gente leva de forma digital, né, conhecimento para um monte de gente. A gente tem mais de 100 mil certificações de mecânicos nesse nosso braço de educação. Né? Por quê? Porque há uma demanda, há uma necessidade. Né? Imagina é engraçado que a cada ano sai um monte de carro novo, né? Agora ninguém se preocupa quem que vai dar manutenção nesse carro. E você olha para o mercado de manutenção, você não vê o mesmo aumento de interessados, de profissionais em serem mecânicos. Você não tem o mesmo volume de incremento de mão de obra versus a necessidade que você tem. Então você começa a ter um ponto que eu faço quando quebra meu carro, né? E aí é uma missão nossa como membro desse ecossistema, né? Tentar orquestrar todo esse processo e trazer um equilíbrio nisso, né? Então, como é que eu formo novos mecânicos? Como é que eu passo esse conhecimento de um carro que saiu agora e que precisa de uma ferramenta especial para trocar esse componente ali? Senão o carro fica parado. Né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que fazer essa disseminação, a gente tem que levar esse conhecimento e até mesmo como formar, né? Como é que a gente forma novos profissionais aí? E aí um dado interessante, a gente estava conversando com um grande fabricante de lubrificante no Brasil, ele está com problema enfim, na rede de postos de gasolina que não tem gente que sabe trocar óleo. Você fala, pô, mas trocar óleo é super fácil, né? Você põe a maquininha. Não é bem assim, né? Mas, enfim, você tem uma falta de demanda, uma falta de mão de obra, né? Uma demanda muito grande e você tem uma falta de mão de obra. Como é que eu faço isso, né? E aí você olha para o outro lado na sociedade, um nível de desemprego altíssimo. Como é que eu uno isso? Como é que eu consigo fazer? Então, o nosso propósito, ele é preocupado com toda essa visão 360 graus. Né? Nossa missão não é só vender peça, não é abastecer o mercado das peças onde ela tem que estar. Né? Não adianta você ter um estoque gigante de peças em um lugar que você não precisa ter, né? A gente costuma brincar aqui que você não fazer de uma forma muito eficiente e eficaz algo que você não precisa, não leva a lugar nenhum. Então é a mesma coisa, eu tenho que ter o estoque correto onde ele tem que estar e eu tenho que ter o conhecimento disseminado onde ele tem que estar. Então é uma responsabilidade nossa, da nossa companhia, da nossa empresa, é uma preocupação. Levar inteligência para o processo, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de time, a gente sabe que a área de tecnologia da informação nos últimos meses
precisou se reinventar para poder ficar alinhada com essa questão da transformação digital, os talentos precisaram se reinventar também. Você também teve esse tipo de aculturação do seu time para mudar a mentalidade deles para o digital? Como eu disse, isso sempre correu na nossa veia, a questão de inovação e de estar à frente, né? Mas a forma com que a gente trabalha, isso mudou bastante. Então a gente vem de uma estrutura mais tradicional, aí a gente puxa aí 5 anos atrás, então a gente vinha 5, 6 anos atrás, uma estrutura, sabe, sistemas, infraestrutura, segurança, a estrutura tradicional. A gente entendeu a necessidade de evolução, então a gente passou por um modelo inovação e operação, né, que é o modo 1 e modo 2, né, que as pessoas tanto falam, né, o modo que fica só voltado para inovar e o modo que sustenta a operação. A gente passou por isso, a gente avaliou esse modelo, a gente viu que tinha oportunidade de melhoria, porque quem inovava não operava. E quem sabia as dores da operação era quem operava. Então era engraçado, porque chegava a inovação, colocava uma ferramenta e partia para outra inovação. E a operação começava a ver que, poxa, legal, mas não está tão redondo quanto a gente precisava que estivesse. Então a gente foi evoluindo nesse modelo até chegar no modelo que a gente está hoje, que é a divisão por frente de negócio e por produto. Então eu tenho minha frente de distribuição, eu tenho minha frente de varejo, eu tenho minha frente de supply, eu tenho minha frente de analytics, eu tenho minha frente de finanças. Então eu tenho essas torres, essas verticais, né? Mas dentro dessas verticais eu tenho os produtos. Então eu tenho o produto que é responsável por toda a camada de PDV, eu tenho um produto que é responsável pela parte analítica, eu tenho um produto que é responsável pela venda B2B, eu tenho um produto que é responsável pela venda B2C, e essas pessoas do meu time, muito mais focado no negócio e na tecnologia. Então a gente trouxe o BioSmart para dentro da área de TI. Então eu tenho que olhar também o que o mercado tá pedindo, o que eu ajudo aqui, como eu estou aqui dentro da empresa, para eu transformar isso dentro do meu produto. Eu trazer essa digitalização para dentro dele. Então como é que eu faço isso? E não só olhando, de novo, nós como atores, nós como orquestradores, né? A empresa como orquestradora e responsável por esse ecossistema também. A gente trouxe isso. E essa evolução de mentes, né? Claro, existem pessoas que talvez não entendam isso na mesma velocidade ou em velocidade diferente, e aí, como gestor, é meu papel saber entender a velocidade de cada um, porque cada um tem sua forma de se adaptar, né? Hoje, pegando um exemplo super comum e engraçado, né? WhatsApp. Uma forma de você reinventar a forma de comunicação. Tem gente que pegou o WhatsApp assim, de um dia para a noite, né? Então, isso é muito rápido. Agora, tem pessoas que não, né? Aí não tô dizendo se é idade, se não é idade, mas enfim, existe uma curva de aprendizado que tem que ser respeitada dentro desse movimento por cada um, né? E aí, como gestor, você tem que respeitar isso, senão você pode estar chocando ou contribuindo negativamente para um recurso que poderia ser um talento, desde que fosse ajustado esse time, né, nessa velocidade. E aí que acho que mora o perigo, Débora, porque as pessoas acham que todo mundo tem a mesma velocidade e tem que ser tudo para ontem. E não é assim. Né? Nós somos seres humanos, né? Nós somos de carne e osso, nós temos uma história de vida, né? Cada um tem sua história de vida. Você construiu a tua história de vida passando por situações que trazem para você, dentro de você, os seus conceitos, como você vê a vida, a forma com que você reage, tem o teu temperamento, enfim, tem um monte de componentes aí, graças a Deus, né, que nos fazem diferentes um do outro. E aí mora a riqueza, e aí mora a grandiosidade de você saber combinar tudo isso, né, no que a gente chama de diversidade, e extrair o melhor.
Então, esse acho que é o grande desafio. Não é a tecnologia em si, mas sim como é que eu combino todas essas características, essas velocidades, como é que eu construo isso? Como é que eu tenho sinergia disso? Perfeito, com certeza. E aí, o que você teve de maior aprendizado nesse processo de transformação mesmo digital de vocês? Você como Osvaldo mesmo e como líder da tecnologia? Débora, eu sou um cara muito um pouco diferente, eu acho, né? Porque assim, eu gosto muito, eu sempre fui um encontro de natureza, né? Então a minha carreira ela começa na área industrial, ela começa em Coca-Cola, passa por Kraft Foods, vem por Positivo Tecnologia, enfim, e tô aqui no varejo, né? Então eu sou uma pessoa que eu gosto de participar de todos esses processos, de entender em campo, né? O que está acontecendo, seja numa linha industrial, seja numa loja, seja num CD, na distribuição, seja lá no cliente, entendendo o que é preciso para que ele tenha uma performance melhor, o que é preciso para que a gente tenha como ajudá-lo. Então, assim, o grande aprendizado que eu tenho é que a gente tem que nos respeitar, né? Nos respeitar e entender o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse mundo e conseguir transmitir isso para as pessoas que você tem um envolvimento, né? Seja numa gestão direta, seja numa gestão indireta, é conseguir fazer isso, né? Eu tenho falado aí, enfim, em alguns pontos que a gente tem conversado com alguns amigos, algumas reuniões, algumas lives, e a gente tem comentado que não haveria talvez uma situação, né, fazendo do limão a limonada, que o CIO fosse tão importante num momento como esse, né? Então a gente vê desde a velocidade de colocar as pessoas em home office, não porque é uma necessidade de negócio, mas porque é uma necessidade de saúde, né? Até como fomentar novas formas de disrupção, seja disrupção ou não, enfim, mas formas de fazer negócio, né? Como é que a gente faz isso? E hoje, inclusive, eu estava lendo um artigo que falava assim, cara, não é sobre liderança, é sobre como liderar. Então, esse para mim fica o grande aprendizado, né? Como é que a gente faz essa ação? Como é que a gente faz essa ação de liderar nesse momento e que isso se torne um componente aí para essa coluna, né? Uma contribuição para essa coluna que a gente tanto gosta, tanto a gente ama, né? Tanto eu sou da área minha formação é TI, né? Então a gente acredita que essa digitalização e esse processo ele vem ajudar o mundo. Então como é que eu faço para colocar essa pedra, né, nessa torre aí que está sendo construída, e esse momento tem proporcionado isso para a gente. Então como é que a gente aproveita isso, né? Então é minha responsabilidade fazer isso. Esse é pelo menos assim, o Osvaldo, né, como você falou, né, como é que eu, como pessoa, mostro para o meu filho como aproveitar isso, como que eu mostro para minha esposa, como que eu mostro para minha família, como que eu influencio o meu irmão, como que eu influencio a minha irmã, como que eu influencio meus parentes, meus amigos, essa conotação, como é que eu tenho atuado e como que eu tenho feito e estado 200 e poucos dias em casa da melhor forma possível e procurando, né, ser exemplo aí para toda essa galera aí. Com certeza. E falando um pouco sobre varejo, né, considerando que você tem bastante experiência nesse segmento e tudo mais, como que você enxerga aí a digitalização desse segmento de forma geral? E o que você, claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas como que você acha que vai se desdobrar daqui para frente o varejo? Porque durante a pandemia acelerou-se muito a transformação digital desse setor. Como que você vislumbra aí o futuro desse segmento?
vamos falar de dois contextos diferentes. Quando a gente fala varejo, a gente tem alguns tipos de varejo, tá? Eu vou me prender ao nosso varejo, tá, Débora? Então, hoje você não tem como comprar 4 pneus, mandar para sua casa e você instalar ele, né? Diferente de uma roupa, diferente de um perfume, diferente de um vinho, diferente, né? De qualquer outro item de consumo aí, né? Que você pode trazer. Então, como é que eu vejo isso? Primeiro, a forma com que você vai poder prever aquilo que você tem que se preparar, né? E aí a gente remete também para a questão da economia, né? Como é que eu faço as mesmas coisas gastando menos? Eu acho que essa pandemia, ela trouxe de forma, de novo, fazendo do limão a limonada, um repensar das pessoas em questionar algumas coisas que estavam no piloto automático. Então, esse movimento tem que ser assimilado pelo varejo. No nosso caso, o varejo de serviço. Ninguém acorda com vontade de ir na loja trocar o amortecedor do carro. Fato. Ninguém. Mas agora, se eu te falo assim, cara, se prepara porque você vai ter que trocar o amortecedor do seu carro em junho desse ano, você vai ter que gastar mais ou menos tantos reais e você pode parcelar essa despesa em tantas vezes e que isso não vai afetar o teu bolso, né? Então você já faz um ida e volta, né? Uma ajuda para esse consumidor. Então, meu ponto central é, se os varejos entenderem que são parte da solução do problema do consumidor e não são só vendedores, isso vai ser complicado, não vai ser fácil, né? Tanto o nosso segmento quanto qualquer um outro, né? Especialmente o nosso segmento, sim, eu tenho que conseguir atender essa demanda dele sem o prejudicá-lo, sem fazer com que ele gaste mais. E aí a gente volta na previsibilidade, nas questões de informar a fábrica que está muito caro esse produto, de ter o produto correto no lugar correto, de fazer a troca correta no momento correto. Então você faz todo, né, se você percebe, existe uma conexão nesse ciclo, né? Você tem tudo isso para tentar fazer, e aí é o nosso grande desafio, né? É tentar fazer isso, e a gente caminha para essa direção. Excelente, maravilha. Bom, tem mais algum ponto que você gostaria de ressaltar ou destacar dessa jornada de transformação digital da De Pascoal? Algum conselho, de repente, para quem ainda está patinando ali na situação? Como você falou, né? Eu vou usar, se me permite, eu uso a tua palavra do patinando, né? Qual que é o motivo, né? E aí falando do automotivo, né? De você patinar numa situação no arranque do carro, né? É quando você está com muita ansiedade, né? Você não está talvez com os equipamentos na manutenção, né? O pneu está gasto, por exemplo, né? Aí só passar na De Pascoal que a gente dá um jeito nisso para você, né? Mas você tem uma ação abrupta, imprimindo uma força no acelerador, no motor, que isso vai fazer com que muita força vá para esse pneu e ele fique patinando, né? E aí você não vai sair do lugar, você vai gastar esforço, você vai gastar recurso, você vai gastar dinheiro e não vai sair do lugar. Ao ponto que se você vai controlado, né, eu sei o meu limite, eu sei a velocidade que eu tenho que chegar, eu sei que eu tenho que imprimir essa velocidade em tantos metros para conseguir atingir o meu objetivo. Então, quando você começa a entender isso e não ter pressões, né? Ah, porque a Amazon fez isso, porque a Alibaba fez aquilo, porque não sei quem fez isso, porque saiu isso, tal lugar fez aquilo. Assim, take it easy. Take it easy. Você conhece o teu negócio, você conhece o teu time, você conhece a velocidade, você conhece os teus clientes, deveria, né? Deveria conhecer. Sai na velocidade correta,
Não entra no modismo, não entra na pressão do tem que transformar, tem que transformar, tem que transformar, tem que transformar. Vai gastar recurso, vai gastar dinheiro, vai gastar força e não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma frase que eu uso que é tomar sopa de garfo. Você vai trabalhar, você vai ver a sopa ali, você não vai se alimentar e vai ter trabalhado um monte, mas não adiantou nada. Então, assim, tenha teu tempo, tenha o planejamento, saiba a direção que você tem que ir, saiba a velocidade que você tem que imprimir nessa direção e tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque é uma zona delicada, super oportunidade, né? Como eu disse, os CIOs, a gente sempre quis uma oportunidade como essa, uma cadeira no board, né? Não é hora de sair afoito aí e ficar patinando, né? Usando um pouco a palavra que você disse, Débora. Maravilha, então, Oswaldo. Super obrigada de novo pela sua participação. Adorei saber um pouco mais do que vocês estão fazendo aí na De Pascoal, e eu sei que com certeza mais inovações virão, né? E desejo muito sucesso para vocês. A gente agradece, Débora, de novo, um prazer estar aqui com você, um prazer falar com a IT Media sempre. É uma instituição formada de pessoas maravilhosas e que eu respeito absurdamente. Muito obrigado.